E aí, pessoal que está assistindo a Super Tech Week, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo, e em 2022 eu fui trainee de laboratório no laboratório de máquinas elétricas. As minhas atividades incluíam o suporte a práticas de laboratório e reposição de algumas práticas caso fosse necessário. E eu tive a oportunidade de auxiliar nas práticas das disciplinas de eletromagnetismo, conversão de energia e eletricidade geral. Além disso, a outra atividade era a criação de manuais e guias para o estudante de como utilizar os equipamentos disponíveis no laboratório. A ideia é ter fácil acesso a um guia com as principais informações do equipamento e como realizar as principais atividades com aquele equipamento, né? No fim da task eu produzi 8 manuais, entre eles manual de osciloscópio, de multímetro, de alicate amperímetro, watímetro, tacômetro, esses aí que vocês estão vendo na mesa. E entre eles de marcas diferentes. E agora a seguir eu vou mostrar para vocês a estrutura de um desses manuais. Esse aqui é um dos manuais que foram produzidos, um de 8, e ele corresponde ao alicate amperímetro da Minipa. Todos eles têm a mesma estrutura, na medida do possível, né? Para manter um padrão e facilitar o reconhecimento do estudante das etapas do manual, certo? Primeiro a gente começa com os botões e as funcionalidades, de forma que todos os botões e suas funções são descritos e identificados numericamente. E o processo de realizar as medições. No caso do alicate amperímetro, desse alicate amperímetro a gente consegue medir tensão, consegue medir corrente, consegue medir resistência, consegue medir continuidade também. Teste de rotação de fase, que é um plus desse equipamento. Inclusive, eu vou mostrar o passo a passo disso logo em seguida. Teste de NCV, que é a detecção de tensão por contato. E no final, todos eles vão ter um exemplo de utilização. Aqui eu estou fazendo a medição da corrente elétrica de um motor de indução trifásico, depois de ser partido em triângulo. O fechamento do motor, a maneira como essa medição é realizada e demais testes, estão todas no manual, de forma a ser facilmente compreendido e facilitar aí a compreensão do estudante. Como a gente consegue ver lá no manual do ET3790, ele mede tensão, mede corrente, mede continuidade, mede resistência, faz todas as funções de um multímetro, né? Mas aqui eu vou falar de duas funcionalidades que me chamaram muita atenção e que estão bem descritas no manual também. A primeira é o teste de NCV, que eu vou detectar a tensão com esse sensor pontiagudo aqui na minha garra. E se houver tensão, eu vou ouvir um bip cada vez mais intenso a depender do valor de tensão. Aqui, ó. Acabei de ligar a bancada. E por aproximação eu sei que existe tensão nesse condutor. Outra função muito interessante aqui do ET3790 é a função fasímetro, que vai me ajudar a identificar a sequência de rotação das fases de qualquer ponto em que eu esteja fazendo a medição. Aqui eu estou na bancada do laboratório de máquinas e nós vamos executar o teste para ver qual a sequência de fase aqui desses 3 terminais. Primeiro eu vou ativar a função aqui no botão VH Hertz, lock piscando na tela, bancada acionada. Terminal comum é a minha fase de referência e o outro terminal é o que vai comutar entre as fases, né? Quando eu ver lock parando de piscar na tela, eu faço a mudança do condutor vermelho. Aqui eu tenho a minha sequência de fase, 3, 2, 1, uma sequência negativa.